Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pablo Codes. E nesse tutorial vamos falar sobre o Pinia, que é a biblioteca para gerenciamento de estado oficial do Vue.js. Mas antes, você que não é inscrito no canal, ajude o canal a crescer, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de mais vídeos. Na nossa série de vídeos sobre Vue, falamos sobre compartilhamento de dados, do filho para o pai, do pai para o filho, para o neto, bisneto, tataraneto. Também falamos sobre as composables, que podemos extrair a lógica do nosso componente e compartilhar por meio de vários arquivos e vários componentes. Só que, à medida que a aplicação ela cresce, o estado do aplicativo ele pode se tornar complicado de gerenciar. Por exemplo, aqui eu tenho a equipes, funcionário, home, página encontradas, que eles não têm nenhum tipo de relação, nenhum grau de parentesco entre eles. Tenho também aqui cabeçalho, navbar e posso até fazer essa configuração por meio dos composables, só que vai ficar um pouco complicado de administrar todas essas configurações. E uma biblioteca de gerenciamento de estado, como o Pinia, ele vai ajudar a organizar e controlar o estado, facilitando a compreensão do fluxo de dados e tornando as alterações mais previsíveis. Tudo isso é feito de forma reativa. Quando ocorre alteração no estado, os componentes dependentes são atualizados automaticamente. Aqui no Pinia ele fala, que ele é intuitivo e fácil de usar, de instalar e também de configurar. Ele possui a tipagem forte, ele foi projetado para funcionar perfeitamente com o TypeScript. Ele tem suporte ao DevTools. DevTools é a ferramenta que vamos utilizar nesse tutorial para verificar o nosso estado e as informações que eu estou adicionando no estado. E ele também tem suporte tanto à versão 2 quanto à versão 3. É extensível, eu posso utilizar junto com outras bibliotecas, o Vue.use, o Vue.halt, entre outras bibliotecas. E ele é modular, que permite dividir os estados em módulos menores, facilitando a organização e a manutenção do código. E também, o melhor de tudo é que ele é extremamente leve, ele pesa aí 1.5 KB e é bem simples de poder fazer toda essa configuração com o Pinia. Então vamos lá, primeiro eu preciso fazer a instalação, vou clicar aqui Get Start, ele dá o comando aqui que é o npm install Pinia, eu já tenho esse comando aqui, eu vou só apertar o Enter para rodar o comando e ele vai fazer a instalação da biblioteca na minha aplicação. Pronto, ele já fez a instalação e agora eu vou configurar o Pinia na minha aplicação. Ele tem aqui todo o passo a passo, que eu preciso pegar essa propriedade chamada import create Pinia e inicializar ela e adicionar no arquivo principal lá no main.js, que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui na minha aplicação, no arquivo principal, deixa eu fechar essa pasta aqui, e vou adicionar essa propriedade create Pinia. O segundo passo é inicializar ela. Vou chamar aqui Pinia igual a create Pinia. E adicionar no use. E Pinia. E pronto, dessa forma eu já tenho aqui a minha configuração do Pinia no meu projeto. Agora eu vou começar a criar as minhas store. Para isso, eu vou criar uma pasta chamada Store, onde eu vou armazenar todas as minhas stores. Você pode até colocar aqui no plural, vou colocar no singular mesmo. E vou, já vir aqui na minha aplicação, olha só, quando eu clico aqui para ver funcionário, ele vai carregar o funcionário. Agora o que eu vou fazer é adicionar um cargo para cada funcionário. E eu vou conseguir clicar aqui no equipe e ver todos os cargos que eu adicionei, compartilhando essas informações por meio do Pinia, do gerenciamento de estado. Então, eu vou vir aqui no meu componente, na minha página, que é a página de funcionário, onde ele exibe essa informação do funcionário, aqui. Então, aqui eu vou adicionar um select. Esse select ele vai ter uma lista de cargos que eu posso selecionar e vai atribuir nessa variável chamada cargo selecionado, que está aqui no vModel. Eu vou adicionar também essas propriedades que eu já tenho criado. Olha só, é bem simples de criar, cargo selecionado. Vou começar vazio e aqui eu tenho um array de opções para selecionar, atribuir a esse usuário. Faltou adicionar aqui um ref. E pronto, eu já tenho aqui a minha lista disponível para selecionar. Agora eu vou começar a criação da minha store.
é bem semelhante à criação das composables. Vou criar um arquivo chamado cargos.js. Como eu falei, né, ele é modular, eu posso criar vários desses arquivos aqui independentes. Não preciso registrar em um local para ele funcionar. Primeiro, eu vou fazer o import de uma propriedade chamada defineStore. Essa propriedade. E vou fazer o export const. Vou chamar aqui useCargos igual a essa propriedade que a gente importou, que é o defineStore. A defineStore, se você passar o mouse em cima, você vai ver, ela recebe primeiro um ID, que é o identificador dessa store, e as opções, né, disponíveis aí para você adicionar. Então, vamos lá. Primeiro eu vou chamar o ID de cargos, e aqui eu vou passar esse objeto. Esse objeto ele vai conter 3 propriedades, que é a propriedade do state, que é o estado centralizado da aplicação, que vai conter os dados que podem ser acessados e modificados por diferentes componentes. Tenho aqui as actions, que são funções que modificam o estado da store, né? Vai modificar aqui a state. E temos também as getters, que são funções que vai permitir acessar, calcular, transformar o state. É bem equivalente aos computers, né? Ele fica armazenado no cache e o principal objetivo é para operações rápidas. Só que esse é o formato utilizando o Options API. Houve algumas melhorias, né, para trabalhar aí com Composition API e vamos utilizar, porque essa é uma série de vídeos atualizadas. Se você quiser saber mais sobre como criar dessa forma aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal, que é um vídeo de 7, 8 meses atrás, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vai aparecer aqui na tela para você clicar e aprender como criar desse formato aqui utilizando Options API. Para poder criar com Composition API, eu vou utilizar aqui um arrow function, é bem semelhante à criação das composables, como eu falei. E agora, os nossos states vão se tornar as ref. Olha só, vou criar aqui um ref de cargos, que vai conter um array de cargos vazio, vai iniciar. As nossas actions vão ser as functions, eu não preciso mais desse espaço para adicionar, né? Agora eu posso adicionar livre, tenho liberdade de adicionar onde eu quiser. Aqui eu adicionei o adiciona cargo, que vai receber um funcionário. Primeiro ele vai verificar se esse funcionário já existe na lista. Se tiver, ele vai tirar e vai adicionar, né? Se não, ele vai só adicionar. Aqui eu posso passar, né? Trocar várias vezes. E os nossos getters vão ser as computeds. Vão ser as nossas computeds, que é bem semelhante, agora é as computeds. Aqui eu vou pegar os cargos e vou retornar a quantidade de cargos selecionados que eu tenho na minha store. Ok? Agora eu preciso também fazer o import dessas propriedades, porque senão ele vai dar um erro. E eu preciso retornar e expor tudo que eu quero, né, exibir no meu componente. Primeiro, eu quero expor o adiciona cargo, eu não vou expor esse cargo, e aqui o total de cargos. Agora eu posso vir aqui no meu funcionários e trazer essa store. Ok? Se você passar o mouse, ele já vai trazer as propriedades. Adiciona cargo e o total cargos, que é as propriedades que eu estou retornando aqui. Ó. Ele vai mostrar essas propriedades retornadas. Agora, eu vou começar a utilizar. Primeiro, eu preciso iniciar useCargos. Né? Eu vou chamar ele de store useCargos. E para usar essas propriedades aqui, a função e também o total cargos, eu preciso extrair, né? Eu vou vir aqui, vou chamar const, abrir chaves, igual a store. Agora eu vou só aqui, Ctrl Tab, Ctrl espaço, você consegue ver todas as propriedades que você tem disponível. Vou chamar essa adiciona cargo. E eu vou fazer um processo, né? Quando ele clicar, né? Essa variável cargo selecionado mudar, eu vou ficar escutando e alterando lá na store também. Para isso, eu vou chamar a propriedade watch. Isso. Aqui eu vou passar a propriedade que eu vou ficar escutando. E vou pegar o novo cargo, novo valor dela, novo cargo. Ok? Eu preciso fazer o import do watch aqui para poder usar ele. Watch. Isso. E agora eu vou fazer, né, o seguinte processo. Primeiro, eu vou extrair duas informações dessa variável pessoa, que é o ID e o nome, né, o first name, que eu vou apelidar aqui para nome. Segundo, eu vou construir um novo objeto,
que nesse novo objeto eu vou ter o ID, o nome e o cargo selecionado. Isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. O JavaScript vai entender, né? Eu não preciso repetir isso aqui 2 vezes, que ele já vai entender que é o ID. E vou chamar a propriedade adiciona cargo, né? Adiciona cargo, passando o funcionário. Salvar, vou atualizar e agora eu vou selecionar. Ó, vou verificar aqui no inspecionar elemento. Aqui no View, DevTools, ele adicionou aqui um cargo. Só que não apareceu a minha state. Mas por que não apareceu a minha state? Porque eu preciso fazer o return dele aqui. Ó. Vou passar aqui cargos, vou salvar, vou atualizar e vou adicionar aqui mais uma vez supervisão. Olha só. Pronto, ele exibiu aqui essa informação. Eu preciso passar no return todas as informações que eu quero ver também aqui no DevTools do Pinia. Feito isso, agora vamos utilizar essa total cargo em outro componente que não tem nada a ver, por exemplo, o navbar. Vou criar aqui um campo chamado total cargos e vou passar aqui o total cargos, só que eu preciso vir aqui, vou copiar o use cargos aqui no navbar, vou fazer import dele aqui, vou iniciar ele, const store igual a use cargos. Agora, eu vou pegar aquela propriedade igual store, que é a propriedade total cargos, e vou exibir aqui na tela. Salvei, vou atualizar agora. Olha só, aqui 0. Vou selecionar, vai continuar 0. Por que vai continuar 0? Para exibir propriedades reativas, por exemplo, aqui eu tenho cargos e o total cargos. São 2 propriedades reativas. Passando o mouse, você consegue ver que ela é reativa. Computed ref e aqui ref. Eu preciso chamar uma propriedade do Pinia chamada useToRefs. Então, essa propriedade, ó, que tem uma descrição sobre ela, ela vai pegar as minhas propriedades, que são reativas, total cargos e cargos, e vai transformar elas em reativas aqui dentro do componente. Agora eu vou envolver a store dentro desse storeToRefs. Se eu passar o mouse aqui, ó, em cima, ó, ele vai mostrar que ela é reativa. Então, vou salvar, atualizar, e vou selecionar, ó, supervisão, ele já alterou aqui. Agora eu vou selecionar outra pessoa. Vou aqui no George, vou selecionar um novo cargo para ele. Gerência, olha, adicionou aqui, né, o 2. E agora eu vou pegar todos esses cargos que eu selecionei e exibir aqui no equipe, porque aqui é só uma cópia dessa lista de funcionários. Então, vou vir aqui em equipe, né, vou excluir isso aqui, que eu não vou precisar mais. E vou pegar essas propriedades, né, que eu adicionei aqui no navbar. Primeiro, né, aqui o import, depois storeToRefs, vou pegar o store e depois vou transformar ela em reativo aqui no componente. Então, vou vir aqui equipe. Só que a propriedade que eu quero exibir não é a total cargos, e sim a cargos, que é o state. Aqui eu vou fazer um vfor para renderizar. Vou vir aqui, olha só, ele já exibiu, né, as informações. Gerência, Tobias, gerência Bayer. Então, já consigo, né, ter mais um componente que vai utilizar. Aqui, vou trocar ele para supervisão. Já tem aqui mais um componente que tem essa estoque, já compartilha esse estado. E agora eu vou adicionar também a funcionalidade para remover esse funcionário da lista, né? Vou criar um botão, toda vez que eu clicar aqui do lado, remover, ele vai tirar ele da lista e atualizar nos outros, né, componentes, nos outros estados, no estado, né, da aplicação. Então, eu vou vir aqui no cargo, vou colar essa propriedade de remover cargo, que vai receber como parâmetro um ID, e ele vai filtrar na lista esse ID e retirar ele, né, de dentro desse array cargo e vai atualizar, né, para todos menos aquele que eu passei com ID. Então, vou retornar ele para ele ficar disponível, remove cargo. Agora, eu vou voltar aqui no equipe
e vou, né, criar um botão. Vou chamar remover. Eu posso também utilizar dessa forma, olha só. Clique, o nome store, ponto, o nome da propriedade, que é o remove cargo. Você pode tanto extrair quanto não extrair, né, dessa forma. Agora eu vou só passar aqui o ID, c.id, e testar. Vou clicar em remover. Não vai acontecer nada, porque toda vez quando eu faço alteração, aqui na minha store, eu preciso atualizar a minha página para que possa reconhecer. Então, eu vou atualizar, olha só. Vou atualizar, agora eu vou voltar aqui. Vou adicionar supervisão. Vou voltar aqui no equipe e vou clicar no remover. E olha só, agora ele removeu, porque eu preciso sempre atualizar toda vez quando eu fizer alguma modificação aqui dentro da minha store. Feito isso, né, mas não acabou, vamos fazer um bônus. Vou criar aqui mais uma store, para vocês verem como é simples e fácil criar store. Não preciso ficar registrando várias vezes. Olha só, .js. E agora eu vou fazer todos esses importes aqui. Eu vou até copiar para isso aqui tudo. Vou colar aqui. Agora eu vou trocar aqui o nome cargos para login. Aqui também o ID, vou trocar para login. Fechar e fechar. Ok, vou salvar. E agora eu vou começar a fazer a implementação. Eu vou criar uma store, uma state aqui. Eu vou inicializar ele aqui como vazio. E também vou criar uma function. Vou criar agora dessa forma. Mas você pode criar também dessa forma aqui também, utilizando arrow function. Só para ver, né, a diversidade que a gente pode criar. E vou chamar essa function aqui de logar usuário. Ele vai receber um parâmetro, nome. E aí, quando eu chamar esse usuário logado, eu vou fazer a seguinte operação. Vou chamar aqui o usuário logado, .value, vai ser igual ao nome. Agora eu vou expor essa informação. Também vou criar outra propriedade para verificar se possui usuário logado. Colocar isso aqui, né, que ele vai retornar verdadeiro ou falso, se tiver informação aqui. E aqui vai ser logado. Ok? Agora eu vou vir aqui no meu funcionário, onde ele exibe. Toda vez quando eu clicar, né, eu vou criar aqui um botão. Esse botão, ele vai ter, né, a opção de logar. Né? Vou aqui no Options, criar aqui uma div. E dentro dessa div vai ter um botão. E esse botão vai ter o logar. Salvei, ele já criou o botão. Agora eu vou fazer o import da minha store user login. Ok, agora eu vou utilizar essa propriedade. Né? Vou chamar o evento de clique. Como eu não vou fazer destruct, porque é só uma mesmo que eu vou utilizar. Vou chamar user login, pronto. Logar o usuário e vou passar o nome do usuário que eu quero logar. Pessoa.firstname. Vou atualizar a página, agora eu vou clicar aqui no logar. Vou verificar no Inspecionar Elementos, está tudo ok. E ele já logou aqui o Michael, né? O Michael logado, né? Com sucesso. Vou usar também em outro local essa propriedade. Vou chamar aqui o user login. Vou vir aqui no cabeçalho, né? Que é mais um componente que não tem nada a ver com aquele lá, né? Vou usar aqui. É bom que você pratica bastante. Vou inicializar ela também. Story login. Aqui no cabeçalho. Vou deixar só store, né, que não vai ter outra. E agora é só pegar as propriedades que eu quero exibir, que é o usuário logado, que é o nome dele. Bem-vindo. E ó, já exibiu aqui para mim o nome. E também vou verificar se ele está logado, né? Que ele só vai exibir essa mensagem se tiver logado. Se não tiver logado, ele vai ficar vazio. If logado, né? Vou atualizar. Olha só, não aconteceu nada. Agora eu vou logar esse usuário e ele vai exibir o nome. Bem-vindo, Michael.
No início do vídeo nós vimos que o Pinia ele é extensível, eu consigo utilizar outras bibliotecas integradas com o Pinia. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, por exemplo, no login, eu vou chamar a propriedade, né, lá da nossa biblioteca viewUse, viewUse.co. Essa propriedade que é a useStore, que é responsável por adicionar informações no local store e também retornar uma variável reativa. Então, uma propriedade reativa. Vou chamar aqui de storage, que vai chamar o useStorage. Primeiro, eu vou passar aqui, que é o usuário logado. E depois eu vou passar o valor, né, que é o nome que eu vou adicionar. Aqui ela é reativa, né, como eu falei. Eu vou imprimir esse valor, só para a gente ter certeza. .log storage.value, que é um ref. E agora, né, eu vou atualizar aqui a tela, né? Vou abrir aqui o Inspecionar Elementos, só que primeiro eu vou clicar em logar para a gente ver lá no local storage. Ó, no console eu já imprimi aqui Michael. E aqui no local storage ele já adicionou o Michael também. Feito. Mais uma observação, lembrando que essas funções aqui, elas podem ser síncronas ou assíncronas, né? Eu posso, por exemplo, eu vou adicionar um exemplo aqui, o busca cores, que ele vai nessa API, né? Essa API que nós estamos utilizando desde o início do tutorial, e vai buscar, né, uma lista de recursos, né? Deixa eu colar aqui. Ele vai buscar aqui uma lista de recursos. E um desses recursos é as cores, né? Vai buscar uma lista de cores. E eu quero imprimir essa lista de cores na tela. Então, de forma assíncrona. Agora eu vou criar aqui também um getter para retornar somente as cores, para ele filtrar, olha só. Vai pegar todos os valores e retornar somente a cor. Também vou criar aqui um const paletas e vai ser igual a um ref vazio. Agora eu vou utilizar, né? Vou retornar o busca cores e também o cores. Agora eu vou vir aqui no funcionários e vou chamar o busca cores. Só copiar isso aqui. Vou mudar aqui para busca cores. Busca cores. Busca cores. Ok? E agora, né, eu vou vir aqui na tela de equipes, né, só mesmo para exibir a informação das cores. Né? Eu vou criar aqui mais um. Vou clicar agora aqui em buscar as cores, eu abrir aqui primeiro inspecionar elemento, para a gente ver, né, ele chamando essa requisição. Olha só, já fui lá, buscou as informações e retornou aqui, né, os dados lá da minha API, de forma assíncrona. Agora, se eu vier aqui em equipe, olha só, ele já exibiu todas as cores retornadas lá da minha API. Então, essas funções ela pode ser tanto síncrona quanto assíncronas, né? Que lá no Vuex tinha uma diferenciação, né? Mutations, actions, né? Um é assíncrono, outro é assíncrona. Então é isso, galera. Esse aqui é o Pinia. Foi um tutorial bem longo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, comente o que você gostou, o que não gostou e também participe lá do nosso servidor no Discord. Muito obrigado e até o próximo vídeo.